O cenário doméstico está dominando a preocupação dos investidores por conta das nomeações do novo governo. Não é só a PEC da transição que está preocupando. Sim, esse é outro fato que a gente tem que acompanhar ao longo dessa semana. Na quarta-feira tem uma votação muito importante ali dentro do STF em relação ao orçamento secreto, e o que os analistas políticos dizem é que a votação da PEC da transição dentro da Câmara está vinculada com o resultado da votação do orçamento secreto no Supremo Tribunal Federal. Então a gente tem aí bastante fatos para acompanhar ao longo dessa semana em relação ao cenário político, mas a gente começa com o risco Brasil em relação à revogação da lei das estatais. A lei das estatais que surgiu no governo Michel Temer justamente para blindar as empresas estatais em relação às políticas que aconteceram no passado, principalmente em relação à Petrobras, que foi aí uma empresa altamente endividada, só lá para 2018 que voltou a ser uma empresa lucrativa, que conseguiu deixar para trás todo aquele pesadelo de governos anteriores com políticas inadequadas, por exemplo, congelamento de preços. Então, agora, por conta dessas acomodações do novo time relacionado ao governo de Luiz Inácio Lula da Silva, o mercado está acompanhando toda essa situação, não é isso, Rodrigo Moliterno? Exatamente, né? A gente já bate aqui numa tecla que o mercado ele não gosta dessa questão da incerteza. E isso desde que houve aí o segundo turno, ele vem aí se questionando, e ainda mais quando a gente começa a ver a montagem desse novo governo e com essas desencontros de informação, mais dúvidas que se traz ao governo. A gente já fechou semana passada numa queda aí acentuada, e essa semana a gente abre de novo num cenário turbulento, né? Então nem o exterior, que dá sinais até de uma melhora, conseguiu reverter essas expectativas. Então, levou não só a nossa bolsa, a bolsa, como eu digo, ativo real é uma consequência, mas a consequência da estrutura da economia, né? Então a gente teve aí os juros futuros abrindo aí, né? Então Ou seja, pedindo um mais juros taxa. maior, né? E aí, Por um período prolongado. exatamente, por consequência, isso acaba desencadeando todo um efeito cascata, e principalmente para aquelas empresas que são dependentes mais de capital, e isso daí tudo faz com que a gente esteja aí abrindo a semana num momento delicado. Então o mercado está, obviamente, querendo entender. Por outro lado, a gente segue vendo aí uma certa entrada do capital estrangeiro, e recentemente eu tive junto da XP num encontro lá com os analistas, e eles têm recebido bastante, vamos dizer assim, delegações de investidores procurando empresas, analisando empresas. Então, o Brasil segue ainda chamando atenção e atraindo os olhares, principalmente do investidor estrangeiro. Então, isso daí, dentro desse cenário ainda turbulento, é uma coisa positiva. Então, o estrangeiro, obviamente, ele está olhando, ele não está pensando no hoje, ele está olhando realmente para frente, em fazer um investimento, em estar comprando empresas subavaliadas, que ele possa ficar 5, 6, 10 anos aí investindo na empresa. Então, assim, ele está tendo ainda a percepção de que essa turbulência é passageira, e eles seguem aí de olho, tanto é que a gente continua vendo uma certa entrada de capital dos estrangeiros na Bolsa Brasileira. Isso não é curto prazo, isso é uma avaliação de longo prazo. Então a gente tem que ter essa percepção em conjunto de que não é na semana que vem ou daqui a um mês que o mercado acionário já vai apresentar uma melhora. Nós estamos vivendo um momento sensível no que diz respeito ao cenário doméstico, e quando a gente olha para o cenário internacional, também há incerteza em relação à elevação de taxa de juros das principais economias do mundo. Então, é um fato que haverá a recessão. O que os analistas e os economistas estão tentando entender é o tamanho dessa queda do PIB nas principais economias do mundo e a duração. Então, a gente tem na quarta-feira a decisão de política monetária do Banco Central dos Estados Unidos. Em conjunto, tem a divulgação, antes da divulgação da política monetária, na parte da manhã tem a divulgação da inflação nos Estados Unidos, que vem mostrando
mostrando desaceleração recentemente, está num patamar de 7,7%, depois de um pico de 9,1% lá no mês de junho. É esperada uma nova desaceleração para ao redor de 7,3%. Então, atenção para esse resultado. Se o resultado vier em linha, o mercado segue ponderando que o Fed está próximo do fim do ciclo de elevação de juros. Se o dado vier mais forte, isso pode voltar o mercado lá nos Estados Unidos a precificar uma taxa de juros um pouco mais elevada no patamar final ali de 2023. Então, são muitos fatos para a gente acompanhar nesses momentos de incerteza. É difícil de tomar aí uma decisão, então cautela, parcimônia e paciência. A gente tem uma virada de ano que vai ser complicada, tanto do lado do cenário internacional quanto do lado do cenário doméstico. A boa notícia é a reabertura da economia chinesa, que vem mantendo as commodities aquecidas. É muito importante para o Brasil, que tem como principal parceiro comercial a China, e isso vem fazendo com que o Ibovespa em alguns momentos consiga segurar o tranco, mas o fato é que nesse momento o doméstico está pesando mais. Exatamente, o doméstico pesa, a reabertura da China é muito importante para a gente e é o que sim deve nos sustentar aí pelo menos no primeiro semestre do ano que vem. Acompanhe os fatos aqui com a Veda Investimentos. Boa semana! Boa semana!